Imagine se não existisse o dinheiro. Qual seria a motivação de uma pessoa se humilhar para outra? Por que uma pessoa ia se sujeitar a outra pessoa? Por que uma mulher bonita ia se sujeitar a ficar com um homem velho ou com um homem mais feio por causa dos bens materiais dele? Não teria motivo, não teria porquê. As pessoas não se sujeitariam, não seriam submissas, não aceitariam humilhação, não aceitariam. É por esse tem que ser o seu ponto de vista. Você tem que mudar a forma como você pensa e analisar as coisas de uma forma diferente. Imagina, quando você nasceu, você foi educado sobre coisas sobre lei, sobre religião, a educação, o ensino, a matemática, coisas, enfim, costumes e tradições. E você, inconscientemente, você foi inserido na sociedade para pensar dessa forma. Quando você chega na sociedade, você vê que sempre existiu a corrupção. Sempre existiam as pessoas querendo mandar nas outras. Sempre existiam pessoas humilhando as outras. Sempre existiam pessoas assassinando as outras, cometendo homicídio. E já aquela pessoa que se sente oprimida, ela sempre existiu o suicídio, sempre existiu a traição, a mentira, o fingimento. Agora imagina, outra forma de você pensar diferente. O Sol. O Sol, ele trabalha dentro de um sistema mecânico. Se você olhar no relógio, amanhã ele vai subir no mesmo horário e ele vai esconder no mesmo horário. Agora imagina, o Sol é um astro que nós, seres humanos, não temos condições de lidar com ele. Mas ele repete um sistema autônomo e automático. Ah não, vamos tirar a prova aqui. A Lua da mesma forma. E por que existe a astrologia? É os estudos dos astros. Então as estrelas, a pessoa vai com um telescópio, ele vai analisar os padrões das estrelas. E para que serve? Para que funciona? Qual que é o objetivo? Que você vai analisar os padrões. Se você analisa os padrões, você vai achar onde está o erro e você pode anteceder esse erro. É assim como na natureza. Amanhã o leão vai estar comendo a zebra comendo capim. O sapo vai comer a mosca, a cobra vai comer o sapo e o gavião vai comer a cobra. Isso é um sistema mecânico. É muito fácil de você analisar. Se você for para o mar, você vai ver que o tubarão continua sendo o predador. Isso, então, se a gente olhar nessa questão da natureza, porque tudo que é natural faz parte da natureza. Então, a natureza, de onde nós nos distanciamos da natureza? No comércio, no dinheiro. Foi onde as pessoas mais inteligentes desenvolveram esse sistema financeiro para se sobressair sobre as outras. Mas isso não era possível porque os índios não queriam ser sujeitos a ninguém. Tanto o índio americano, o índio africano, o índio brasileiro, não importa, porque o índio, todas as terras, o índio é o ser humano que não evoluiu. O outro ser humano evoluiu, uma subespécie, e tomou o controle que os índios tinham sobre a natureza. Só que os índios viviam em harmonia com a natureza. E esse ser humano que evoluiu, ele não vive em harmonia com a natureza. Eles poluem os rios e mares, cortam as árvores e poluem o ar. Isso não é o suficiente. Eles oprimem os animais, eles criam os animais em cativeiro. Os animais não têm direito de viver, não têm direito do leite, não têm direito de ter uma relação com outro animal e não têm direito de criar sua própria cria. Mas isso não foi suficiente, porque cada vez mais que eles viam que eles faziam que dava certo, que eles falaram, não, vamos oprimir nós, da nossa própria raça. Então eles começaram a oprimir os próprios seres humanos. E nisso se criaram as classes.
os ricos, poderosos, os famosos. Aí vem descendo os empresários, classe de profissionais que estudaram. Isso vai descendo até chegar no pobre. Mas se você conseguir analisar os padrões, você perceberá, assim como eu percebi, aonde está o erro. Se você entendeu que a lua, que o sol, que as estrelas e que a natureza trabalha dentro de um sistema padrão de repetição, porque amanhã se você voltar, a cobra não vai estar comendo o gavião. O sapo não vai comer a cobra e o gavião, não. Isso é um sistema autônomo e automático. Se você for olhar, as estrelas elas vão repetir da mesma forma. A lua vai nascer e vai esconder da mesma forma, assim como o sol, da mesma forma. Vai ter verão, outono, inverno, da mesma forma. Assim, você conseguirá mudar o foco do seu ponto de vista e olhar de uma forma diferente. É onde estão os erros, onde estão os enganos. Porque o ser humano, quando você tira ele de seu padrão natural e atualiza colocando um sistema novo, um sistema financeiro e um objetivo, que é o dinheiro. E para que serve o dinheiro? Para você comprar bens materiais. Então antes as pessoas faziam uma casa, dormia dentro de uma caverna, debaixo de uma árvore, faziam uma casa de pau a pique e vivia tranquilamente. Mas não, eles criaram formas. Não, a casa encareceu, porque aí você vai... O sonho da pessoa, o sonho de vida da pessoa é morar dentro da casa. Sendo que a casa só serve para você passar chuva e se esconder no sol. Se esconder do sol. Não tem outro objetivo, mas não. Aí cria-se toda aquela glória de você ter uma casa, toda aquela glória de você ter um carro, toda aquela glória de você ter uma roupa, uma roupa de marca, um sapato de marca, e cria os objetos, trazendo o consumismo. Porque o consumismo atrai as pessoas. E isso as motiva a cometer o erro. A roubar, a mentir, a enganar. A se corromper, a se vender para poder conseguir o dinheiro, para conseguir comprar o objeto, porque na verdade a pessoa não quer o objeto, ela quer aquela sensação. Se você conseguir parar, mudar o foco, mudar o seu ponto de vista, você vai ver que tudo que você faz não é pelas coisas, mas sim pelas sensações, pelos sentimentos. São eles que nos motivam, são descargas elétricas que sentimos quando estamos fazendo algo que nos faz sentir bem. É o que acontece com as pessoas que tomam remédio, com as pessoas que são viciadas em drogas, viciadas em bebida. São cargas elétricas que acontecem no cérebro. Então a pessoa, quando ela está roubando, aquela pessoa que tem o hábito ou o vício de roubar, ela sente um enorme prazer. E dá uma descarga elétrica. Então não é o fato de roubar em si. Ela sente prazer. E já tem outra pessoa que rouba por roubar para comprar a droga. Então a droga é a motivação. Por quê? Porque aquela droga vai dar um prazer. São descargas elétricas e ele vai se sentir melhor. Da mesma forma acontece com o álcool e acontece com as drogas, que são os remédios. Da mesma forma que acontece com a pessoa que ela é desonesta. Ela sente prazer em passar outras pessoas para trás. Da mesma forma com a pessoa que é mandona, que se acha e tudo, ela sente prazer em pisar nas outras pessoas. Isso são descargas elétricas que vêm na cabeça da pessoa. Então, se você conseguir analisar dessa forma, você vai ver que tem um problema. E o problema, eu vou te falar para você, não te falaram quando você nasceu, não te falaram depois que você cresceu, e você não vou te falar agora depois que você já está velho, antes que você morra. Por quê? Você não conseguiu analisar por conta própria. Estou te dando aqui tudo mastigado, só para que você tenha um novo ponto de vista. Pense de uma forma diferente. Quando você nasceu, você recebeu um corpo. E esse corpo, para ele funcionar, ele precisa do cérebro. Porque o cérebro é o computador de bordo do corpo.
Então, tudo que o cérebro manda, o corpo faz. Então, a princípio, quando você é bebê, você não pensa, você não tem memórias, você não tem conhecimento. Então, o cérebro faz todas essas coisas. Mas você tem os olhos, você tem os ouvidos, e você vai enxergando, e vai vendo, e vai aprendendo com as outras pessoas. Um exemplo disso é o surdo-mudo. Se ele não ouve, ele nunca aprende a falar. Mas se ele ouve, e ele é mudo, ele vai aprender a falar por gestos. Vou escrever em braille. Mas se ele não consegue ouvir, o cérebro não consegue assimilar. E esse cérebro, ele tem dois lados. Assim, os animais têm um cérebro irracional. Ele age por instintos, por sentidos, por sensações. Por isso que você vai ver muitas pessoas comparando os seres humanos com animais, porque nós agimos assim como animais. Mas, em contrapartida, nós também temos o racional. O racional que nos ajuda a criar planos, estratégias, concluir cálculos, problemas, porque ele é o que nos dá a lógica e ele trabalha dentro da coerência. Pensando dessa forma, você verá por que as pessoas são egoístas. Não é uma pessoa, nós todos somos egoístas. A diferença é que tem pessoas que têm uma tendência maior em ser egoísta. Outra que tem todos nós podemos ser mentirosos, mas tem pessoas que têm uma tendência maior a ser mentiroso. Todos nós podemos cometer o estupro, mas em outras pessoas a tendência é maior, a vontade é maior. Todas entre nós existe as tendências acentuadas. Então, isso que diferencia as pessoas, porque a personalidade você não escolhe, ela que te escolhe. E o que é a superação? É você superar daquilo que você era e se transformar em algo melhor. Mas como você vai fazer isso se você não se conhece? Você não conhece as suas qualidades, você não conhece os seus defeitos. Como você vai conseguir se superar? Porque a sua mente foi poluída com enganações, com corrupção, com mentiras, com tradições, com costumes, para fazer com que você se tornasse uma pilha. Porque as classes dominantes, tratam as pessoas como lixo, porque elas são necessárias desde que elas ficam escondidas. É igual o rato é bom, que ele trabalha na limpeza, desde que ele fique debaixo do ralo. Então você passou toda a sua vida se poluindo a sua mente, enchendo de lixo, e você não conseguiu perceber. E agora está recebendo todo esse conteúdo aqui gratuito. Estou te mostrando a porta. Agora é você que escolhe se entra ou se não. Se você conseguir mudar seu ponto de vista, olhar de uma forma diferente, você conseguirá analisar que são 95% das pessoas são dominadas por apenas 5%. 5% da sociedade detém a maior quantidade de dinheiro do que as outras 95%. E por que isso acontece? Por que você se aceita ser submisso? Porque você aceita furar a fila, você aceita mentir, você aceita enganar, porque você quer recompensa, você quer os benefícios, porque você quer comprar isso, você quer comprar aquilo, você quer entrar dentro do consumismo. Por que você quer entrar dentro do consumismo? Porque todo mundo está dentro do consumismo. O meu vizinho comprou um carro, minha cunhada comprou um vestido novo, não, eu tenho que comprar fazer a festa de 15 anos da minha filha. Então as pessoas entraram num sistema consumista, onde quem tem mais é melhor do que quem não tem, e esquecemos a nossa essência. Esquecemos que deveríamos viver em harmonia com a natureza, mas hoje nós não temos mais controle, porque já se passaram geração em geração. As pessoas já nasceram submissas porque já vêm na sua carga genética, porque são descendentes de escravos submissos, porque aqueles que não foram submissos morreram. Por que acabaram com os escravos? Porque eles não conseguiram vencer os escravos. Por isso que acabou com a escravidão. Você vai ler o livro, vai falar outra coisa, mas claro, vão falar o que vem na telha deles para te convencer. Só acabou com a escravidão porque eles não conseguiram vencer os escravos. Os escravos preferiam morrer do que se sujeitar. Então aqueles que preferiam morrer, eles mataram.
E aqueles outros que sobreviveram, eles preferiram fazer um acordo, vamos acabar com a escravidão, e virou o que tem hoje. Mas as pessoas que vivem hoje trouxeram em sua carga genética essa submissão e conseguiram entender e separar as classes. Não existe classe, gente, não existe classe. Não existe rico, não existe poderoso, não existe famoso, não existe ninguém melhor do que ninguém. Só existe dentro desse ponto de vista de realidade que você acredita, porque você foi criado para acreditar assim. Você foi criado para pensar dessa maneira. Mas, a partir do momento que você começa a pensar de uma forma diferente, você começa a ver a vida de uma forma diferente. Você começa a ver, entender e você vê, perceber, assim como eu percebo as pessoas aceitando, as pessoas se humilhando, as pessoas se sujeitando a outras pessoas que são bem piores do que elas, que não têm caráter, que não têm virtudes e elas se abaixam. Por quê? Porque são escravas psicológicas. Inconscientemente você aceitou essa condição porque não está na sua consciência, não estava na consciência dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados. Então eles foram passando isso de filho para filho, de geração em geração. Mas, da agora em diante, você tem o poder de escolher acreditar ou não acreditar. Por quê? Porque com certeza essa sociedade, essa humanidade, isso já aconteceu várias vezes, assim como o sol nasce, assim como a lua nasce, assim como se esconde, assim como a natureza trabalha dentro de um sistema padrão e automático. E o cérebro trabalha no sistema padrão e automático. A sociedade provavelmente já vem tentando várias e várias vezes e entrando em extinção, porque as pessoas nunca conseguem acordar dentro desse sonho. Quantas vezes você já conseguiu interagir dentro do seu pesadelo? Por que as pessoas acordam desesperadas, acordam chorando, acordam gritando? Ah, o pesadelo, o pesadelo está dentro da sua mente. Então, se a mente é sua, automaticamente você tem que sair vencedor dela. E por que isso não acontece? Porque você não se conhece. Você não conhece o seu cérebro, você não conhece os seus pensamentos, você não conhece as suas virtudes, você não conhece as suas desvirtudes, não conhece suas qualidades, não conhece o seu defeito. Então a culpa é exclusivamente sua. E porque como eles conseguem 95% ser dominada por apenas 5%, é mesmo com um exército de 100 pessoas dominar um exército de 1 milhão de pessoas. Como? Ué, claro, esse sistema foi bem montado, eles tiveram bastante tempo para isso. Quando você cria uma religião, logo dentro de 1 milhão de pessoas vão ter várias religiões. E as pessoas vão brigar por causa da religião. Então ele já se separou. Então de 1 milhão já caiu para 100 mil. Só que dentro dessas 100 mil existem as crenças de política. Então não, um já quer um líder, outro já quer outro líder, já quer outro. Não, então tá, de 100 mil já virou só 50 mil. Só que dentro desses 50 mil existem os jogos, porque sempre existem os jogos para poder convencer as pessoas. Enquanto eles estavam roubando, enquanto eles estavam cometendo corrupção, enquanto eles estavam enganando, eles jogavam os jogos lá para o povo ir distraindo. E não percebeu o que estão fazendo. Porque quem está na liderança são comedor de feijão igual nós. Só que inconscientemente a gente entende que eles são pessoas melhores. Porque a nossa mente foi modelada para esse fim. Então, a partir do momento que os 50 mil jogou jogos, colocou jogos, o time fulano, o time ciclano, caiu para 25. Só que aí você tem as classes, não, um é uma da cor, é do outro, não, já tem um preconceito, e o preconceito também é automático. Ah, não, é mulher, o outro é homem, então já diminui de novo. Então quando chega no final no final das contas, aquelas pessoas que conseguem se interagir, conseguem se dar bem, umas têm coragem, outras têm medo. Então de 1 milhão de pessoas contra 100, chega no final, vai chegar a 10, que são os mártires, os que foram massacrados, os que morreram sozinhos tentando ajudar os outros. Por quê? Por causa do cérebro automático. Então, a partir do momento que você consegue entender como o seu cérebro funciona, quais são as finalidades, qual que é o sistema automático, porque tudo que você faz e repete cria um padrão. Exemplo disso é dirigir. Se você não sabe dirigir, você entrar no carro hoje, você não vai conseguir dirigir. Mas, com o treino, você vai aprender a dirigir. O que é o treino? O treino é repetição. Então, tudo que você faz e repete, o cérebro cria um padrão automático. Quando você entra dentro do carro, você entra no sistema automático do cérebro.
Prova disso é que a pessoa que bebe excessivamente, ela consegue chegar em casa. No outro dia ela não lembra de nada. Mas ela chegou em casa, está dormindo na cama dela. Por quê? O cérebro levou ela para casa dela. Porque o cérebro sabe onde ela mora. 90% de tudo que acontece na sua vida é o cérebro que faz. Porque você não faz, porque você não está presente. O mundo poderia ser um lugar melhor? Poderia. Se as pessoas começassem a se responsabilizar pelos seus erros, se as pessoas começassem a perceber que o erro está nela, se as pessoas começassem a entender como o cérebro delas funciona e como a vida funciona para poder interpretar esse cérebro, a vida seria totalmente diferente. Mas do contrário, o que as pessoas? Elas mentem, elas fingem. Não vi, não sei. São hipócritas. Não, eu quero ajudar, mas na hora que precisa de ajudar, todo mundo se esconde. E é complicado porque a partir do momento que você entende como o seu cérebro funciona, você também consegue entender como o cérebro do fulano funciona, do ciclano, do vizinho, do beltrano, da esposa, da sogra. Você consegue entender, porque os padrões se repetem. O cérebro é um sistema mecânico como uma linha de carro, um sistema de produção de carro. Assim como o Ford fez lá o modelo D, os carros todos eram iguais, então todas as peças serviam. Assim é o cérebro. A diferença são o quê? A sua aprendizagem, o seu aprendizado, as tradições, os costumes, os seus hábitos. É isso que muda. Mas a essência é a mesma. Tudo que você fazer, você repetir. Não, eu sempre cometo o mesmo erro, como é que eu vou mudar? Você vai começar a mudar por escolha. Com o tempo, você vai ver que essa escolha vai virar algo habitual. A partir do momento que você começa a estar no controle da sua mente, você começa a controlar as coisas ao seu redor. Você consegue anteceder o que as outras pessoas vão fazer, porque você sabe como o seu cérebro funciona. Então você vai saber quando a pessoa está mentindo. Vai saber quando a pessoa está querendo te enganar, quando ela está fingindo. Porque é muito descaradamente padrão. Mas você não aprendeu isso na escola, não aprendeu isso na igreja, não aprendeu isso nas tradições, não aprendeu isso no costume. Justamente por quê? Porque eles queriam que vocês se tornassem escravos psicológicos. Sou Wesley Vieira, a anomalia do sistema. Foi quem conseguiu aprender a ver como o cérebro funciona dentro do cérebro. É o que eu chamo de autoconsciência. E é isso que eu tenho para você. É autoconsciência. Mude a forma como pensas e mudará a sua realidade. Mas se ainda restar algum pingo de dúvida, você vai se conscientizar vai acabar de se conscientizar agora. Imagina, uma pessoa é casada com outra pessoa e essa pessoa, exemplo, o marido, ele não respeita, ele não cuida bem, ele não tem carinho, não tem cuidados e não respeita a família. Mas, quando essa esposa resolve se separar dele, ela resolve, não quer ter uma vida diferente, eu vou arrumar outra pessoa e vou me separar dele. Ele entra num sistema automático e racional. Que o animal, ele quer o quê? A fêmea, ele vai brigar por causa da fêmea. Então o que acontece? Ele vai buscar a pessoa para voltar com ele, ela não vai querer, ele vai o quê? Vai matar ela. Isso não é nada novo, isso já é comum, isso já é padrão. Da mesma forma, os crimes, crime de trânsito, crime em geral, as pessoas brigam por orgulho. A pessoa que está errada, ela não vai assumir o erro e vai querer matar a outra pessoa. E a outra pessoa, esperando que ela vai querer matá-la, vai e mata ela primeiro. Orgulho. E isso faz parte das programações, pré-programações, que está do nosso lado irracional, que é orgulho. E a principal ferramenta que as pessoas usam para motivar as pessoas comuns a entrarem nessa mentira de realidade é a escassez. Tudo que está escasso, que está em pouca quantidade, o valor cresce. Exemplo, o ouro, o diamante, as joias, os veículos, os eletrônicos, celulares, notebooks, essas coisas. Por quê? Porque eles já fazem pequenas quantidades para poder colocar um preço elevado. Então as pessoas querem o que? Elas querem consumir. Então a pessoa não aceita não poder ter aquilo. Então ela vai querer ter aquilo.
Ela nem sabe por quê. Ela nem sabe por que ela necessita, mas ela quer ter, ela quer fazer. Isso chama-se o efeito manada, que faz parte do nossa pré-programação. Então, se você entender como o cérebro funciona e como a vida funciona, você poderá melhorar a sua vida, você poderá antecipar os problemas e você poderá até participar da próxima fase, que provavelmente tem uma próxima fase. E você quer participar dela. Mas para você participar dela, você vai ter que deixar de ser comum. Você vai deixar de ser igual a todas as pessoas. Porque as pessoas são tão iguais, porque elas repetem as mesmas coisas, elas fazem as mesmas coisas, têm os mesmos sonhos, têm os mesmos objetivos. Logo, se um ou dois sumir, não tem problema. Porque você sabe que umas pessoas escravizam as outras, que umas pessoas escravizam as mulheres para a escravidão sexual, que as crianças somem e nunca mais aparecem, então para algum lugar elas vão. Então é o tráfico de órgãos. Aqueles órgãos vão ser vendidos para pessoas que têm um dinheiro para pagar. E você sabe disso. Mas você não consegue se interessar por isso porque a sua mente ela está tão poluída e ela te dá tantas coisas, tantas opções. Não, eu tenho que pensar em mim, eu tenho que pensar no quê? Porque isso é o quê? Egoísmo. Faz parte da nossa pré-programação. Então, a partir do momento que você conseguir pensar de uma forma diferente, a sua vida vai ser diferente e você vai ver novas oportunidades. Enquanto você continuar pensando da forma que pensa, agradando o sistema, sendo submisso ao sistema, buscando benefícios próprios, eles continuarão te explorando, roubando seus filhos, roubando suas filhas para a escravidão sexual. Seus filhos vão para o crime e vão morrer no crime. Seus filhos vão sumir e os órgãos deles vão para as pessoas que têm dinheiro. E você vai ser explorado, vai ser massacrado com impostos altíssimos, vai ser massacrado com produtos de péssima qualidade para você continuar comprando. E a sua vida vai chegar no fim e é como se você tivesse nascido e nunca tivesse existido. Porque você acredita no seu opressor. Se você tem que deixar de acreditar em quem te oprime, você tem que deixar de acreditar em quem rouba, você tem que deixar de acreditar em quem corrompe, você tem que deixar de acreditar em quem te engana, para você se tornar um ser autoconsciente. Isso não é pecado. A própria Bíblia diz que maldito o homem que acredita no homem. Então as pessoas vão para igrejas, a própria fé depende do universo. As pessoas que estão com câncer terminal são as que mais têm fé, porque elas têm fé que elas vão sobreviver, elas têm fé que vão continuar vendo os filhos crescerem, vão ver o nascimento dos netos e ainda assim morrem. Por quê? Porque a fé é boa, a fé é necessária, é ela que nos motiva, ela que nos dá força para tentar buscar coisas melhores. Mas nem sempre vai acontecer. Por quê? Porque a fé depende do universo. Então, quando você entende como o céu funciona, você entende como as coisas naturalmente funcionam, você entende como, você sabe, é só você abrir a janela, vai ver o sol subindo e vai ver o sol descendo, você vai ver a lua aparecendo, você vai ver as estrelas, você vai ver os animais e você vai ver os padrões. Então, é muito melhor você interagir dentro dos padrões e entender como as coisas funcionam do que você esperar por pessoas te direcionar. Porque toda aquela pessoa que vai te direcionar, ela também está no jogo. Ela quer objetivo pessoal para ela. Ela quer benefícios para ela. Ela quer recompensas para ela. Não é à toa que a classe política, eles trabalham assim como um gari. Apesar que o gari trabalha muito mais, mas eles têm uma ocupação, mas eles acham que merecem muito mais, eles querem mais benefícios, eles querem sempre mais benefícios e no final das contas eles se corrompem, envolvem em tramóias, em negociatas, ainda roubando o dinheiro que era para você te devolver. Porque a classe política ela é o quê? É uma empresa terceirizada que trabalha, que pega o dinheiro dos impostos para devolver em segurança, em saúde, em educação, em infraestrutura, saneamento básico e tudo. E elas não devolvem. Elas pegam o dinheiro e dividem entre elas. E você sempre acreditando.
Então, enquanto você continuar com essa mentalidade pequena, eles vão te tratar como pequeno e você vai continuar sendo pequeno e não vai viver bem, seus filhos não irão viver bem, você vai estar mantendo a sociedade com seus filhos para o crime, com as suas filhas para serem estupradas e com seus filhos para fornecer órgãos e você para fornecer os impostos. Então, mude a forma como você pensa. Passe a interagir, deixe de preguiça, saia do seu padrão, saia do seu acômodo, você está acomodado. Você acreditou em algo que não existe. Eles criaram isso para te enganar e para fazer você se tornar um escravo psicológico. Mude a forma como pensas e mudará a sua realidade.